Olá, mais uma tentativa aqui ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Mari Pinchemel, é isso? Kátia, Thaís, Kleberson, boa noite, Lira, Roberta, Ana, Andressa, Barreto. Olá, sejam todos muito bem-vindos essa noite aqui de segunda-feira, dia 29 de junho. Como estão vocês, pessoal? Gente, meu dia foi puxado. E o de vocês? Estão colocando em prática aí as tarefas, o organizador de tarefas. A gente postou uma dica bem bacana hoje. Hoje é tema livre, tá, Kátia? Hoje não tem um tema específico, não. A gente ia ter hoje a live com a Camila Novaes, que é terapeuta ocupacional. E, infelizmente, ela teve um contratempo e a gente precisou adiar. A live com ela vai ser agora na sexta-feira, às 19 horas. Tá ok? A gente ia falar sobre disgrafia, tá? A gente ia falar, não, a gente vai falar, só que agora é na sexta. Tá bom? Boa noite, Drica, Kátia, Gabriel Moraes. Gente, me contem a novidade de vocês. E o Planner? Tem conseguido a sua lista de tarefas? Tem conseguido fazer? Tem conseguido cumprir? Eu utilizo um aplicativo chamado Todoist, que é uma lista onde eu consigo organizar as tarefas mais importantes, as média importantes, as que não são muito importantes. E, sinceramente, isso, junto com minha agenda pessoal, é o que tem mais dado certo, mais dado resultado para mim. A produtividade lá em cima. Boa noite, Daisy. O link é conversar aí, trocar uma ideia. Pode mandar um íconezinho aqui, tá? Para participar ao vivo, a gente conversar um pouco sobre a TDAH, sobre a vida, sobre o que vocês quiserem, tá? Hoje é um bate-papo mais livre aí. Janaína Gomes, Silvia, Luciene. Vou te chamar. Vamos lá, Luciene. Aguardando. A conexão tá meio ruim aqui hoje, viu? Opa! Estamos conectando. Luciane não entrou, não conseguiu entrar. O que está acontecendo? Acho que caiu. Kátia, tá russo, meu filho sem ir para a escola. Pois é, tá difícil, né, gente? Essa questão da quarentena, mas vocês estão conseguindo implementar a rotina direitinho? Vocês estão começando? Olha, uma coisa que eu acho muito importante aqui, antes de vocês quererem colocar a rotina por colocar, é vocês entenderem as principais dificuldades do TDAH, principalmente com relação aos seus filhos, tá? Aos pequenos. Porque eu lembro e isso acontece até hoje, isso é uma realidade para mim. A minha maior dificuldade quando eu vou iniciar uma tarefa que não é imediatamente prazerosa, como, por exemplo, estudar, fazer tarefa, abrir o Zoom para falar com o professor, é iniciar. Iniciar é, sem dúvida, a parte mais difícil, tá? Mais desafiadora. E isso é, para mim, até meio paradoxo, assim, porque a gente evita iniciar a tarefa imaginando que ela vai ser pesada, imaginando que, não vou dar conta mesmo, isso aqui não é para mim, meu Deus, tá ruim. Mas a gente, com o tempo, a gente percebe que o pior mesmo é começar. Então, os filhos de vocês, eles vão procrastinar sim, eles vão ter dificuldade em iniciar. Essa procrastinação nem sempre ela é deliberada, do tipo, vou enrolar o máximo possível. Não. É porque, sim, o cérebro dele evita iniciar uma tarefa que vai ser fadigante, vai ser uma coisa que vai demandar muita energia, mas não apenas por isso, uma questão de organização também. É uma mente que é um pouco mais difícil de se organizar, difícil de iniciar uma organização.
um processo de, ok, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Qual é a segunda coisa? Listar as prioridades. Então, dica número 1 que eu posso dar para vocês aí. Veja com os filhos de vocês qual é o ritualzinho para iniciar os estudos em casa. Então, vamos lá. Vai começar as aulas virtuais às 9 da manhã. Então, 9 da manhã tem que estar de frente ao computador, tem que fechar todas as janelas, tem que estar somente com o caderno livre e a caneta na mão, né? Tem que deixar a mesa limpa, já tem que ter tomado café, por aí vai, faz o ritualzinho. E aí vocês iniciam esse ritual juntos, tá? Pais e filhos iniciando esse ritual juntos. E aí vocês vão perceber que, à medida que vocês vão iniciando e vão mostrando passo a passo, aquilo vai entrando na cabeça deles, na memorização, vai ficando cada vez mais fácil para eles progredir e prosseguir com esse tipo de tarefa, né? Que é você fazer os estudos matinais ali, fora as tarefas de casa que você tem que fazer de tarde, por exemplo. Então, ajudar eles a iniciar as tarefas de casa, ajudar a iniciar o processo de aula, não precisa ficar no pé dele o tempo inteiro. Ok, eu sei que é necessário de tempos em tempos estar ali cobrando, mas quanto mais vocês tornarem cíclico, repetitivo o processo de iniciar a tarefa, vai ficar cada vez mais fácil de ele assimilar e poder fazer isso de maneira sozinha, maneira autônoma, tá? Embora a gente saiba que crianças com TDAH não têm uma autonomia muito desenvolvida, muito fácil de persistir. É interessante que você coloque, sim, as recompensas de curto prazo, várias outras técnicas que a gente já ensinou aqui, em prática, para que você consiga fazer com que ele tenha um engajamento um pouco melhor com o passar do tempo, tá? Zé Neto Rocha, boa tarde. Posta no feed esse organizador de tarefas. Já postei! Olha lá, foi a última postagem de hoje, Priscila. Organizador de tarefas, Todoist. Olha lá, que eu expliquei para vocês. Tá bom? Vocês baixam na Apple Store e Android Store também. Tá? Google Store. Então, por recomendação, ele já estava afastado da escola antes da pandemia, por recomendação médica do psiquiatra, não se adaptou. Por que não se adaptou, Kátia? Conta pra gente aí. Você quer conversar comigo? Eu te chamei aqui, Kátia. Se você não quiser, você recusa, tá? Porque às vezes a pessoa não está preparada. Kátia. Alô? Kátia, saiu. Bom, gente, quem quiser trocar uma ideia aqui... Joyce, tenho TDAH, estou estudando para concurso. Estou com muita dificuldade de focar nas coisas que tenho que fazer. E também sou professor e as aulas online tomam muito mais tempo de mim e minha energia. Joyce, você já percebeu? Você sabe, no fundo, você sabe o que você tem que fazer. Né? Você estudar para concurso, você tem que estudar, cara, 4, 6, às vezes até mais horas por dia, né? Isso aí é o mínimo para que você queira mesmo estar ali classificado entre os primeiros 10, primeiros 50, dependendo do número de vagas. Agora, você sabe que a sua rotina não permite isso. Todo dia você acorda assim, meu Deus, agora vai dar tudo certo, porque de manhã eu vou fazer isso, de tarde eu vou fazer isso, eu vou conseguir encaixar o estudo aqui, não sei o quê. Só que aí vem contratempo, aí você enrola um pouco. De manhã você está com energia lá a 1000, e de tarde você já não está mais com aquele pique, né? E por que acontece isso? Porque você tem uma energia finita. Tá? Uma energia, é igual a bateria do celular, você deixa carregando a noite inteira. Quando começa o dia, você está com um pique. Então é muito importante que você faça aquela coisa mais importante, que vai tornar o seu dia mais produtivo, a primeira coisa do dia. E pode ser a coisa mais difícil. Então, por exemplo, você é professor. Então, professor, a gente sabe que tem que organizar as aulas, ela não fica atuando ali somente na hora da aula. Né? Tem todo um bastidor ali, né? Tem que preparar a aula e tudo mais, fazer relatório. A vida do professor é bastante puxada. Então, você tem que separar um tempo para os seus estudos o mais rápido, o mais cedo possível. E iniciar, colocar isso como um reloginho mesmo, colocar como meta, como um lembrete, colocar na sua agenda semanal. Tá? Então, esse tipo de organização, embora a gente saiba que às vezes você vai falhar, às vezes você vai achar que vai fazer tudo certinho, mas o dia tem vários contratempos e você não consegue colocar na ordem, tente começar pelo menos um pouco. O mais difícil é começar. E o mais importante é começar. Tá? Então, se você não conseguir estudar de manhã, poxa, não deu tempo, me preparei, mas veio imprevisto, não deu tempo. Ok, de tarde, consiga uma brecha. Depois do almoço, descansa uns 30 minutos e comece. Porque mesmo que você comece de tarde
entre o horário de uma tarefa e outra, mas você estuda 2, talvez 3 horas naquele dia. Não são as 6 horas que você poderia, as 4 horas, de repente, mas você estuda ali 2 horinhas, é melhor do que nada. E você fazer o quê? Dormir com a sua consciência pesada. Aliás, não dormir, né? Porque eu realmente eu tenho que me manter produtivo para que eu consiga ter sono à noite. No dia que eu não consigo fazer nada, eu sinto. Olha a bola de neve. No dia que eu não consigo fazer nada, porque eu não estava com ânimo, aconteceu alguma coisa, enfim, contratempos. Eu acho que foi um dia péssimo, que não fui produtivo. Eu deito na cabeça com um peso de cimento de 20 quilos, porque é terrível, realmente, né? Ficou aquela consciência realmente pesada de não ter produzido tanto que eu gostaria. Então, a dica que eu dou para você é essa. Faça o que é mais importante e faça logo. Faça o mais cedo possível. Ok, Joyce? Boa noite, Priscila. Ana Ulia. Alguém já ouviu falar sobre a relação uso da Ritalina e queda de cabelo? Ana, eu vou te fazer uma pergunta, seja bem sincera, eu vou esperar a sua resposta aqui. Você já leu a bula da Ritalina? Só isso, escreve aí para mim. Oi, Letícia. Letícia, aluna do programa Meu TDAH, boa noite. Tem várias aqui. Flávia. Kátia, ele tem TOD. Como é que tá a terapia dele? O TOD não se resolve apenas com psiquiatria, tá? Principalmente intervenção no psicólogo. A mais indicada é a terapia TCC, tá? Terapia cognitivo-comportamental. É muito importante, tá? Não é apenas com medicamento. Tá? Você não vai desligar o TOD do seu filho. Tem vários fatores influenciando aí. Como é que está o ambiente escolar? Como é que está o ambiente familiar? Como o seu filho reage quando ele tem uma negativa, quando ele tem uma aversão a alguma coisa. E, principalmente, como vocês, pais, reagem na hora que ele não quer fazer alguma coisa, na hora que ele está desafiador. Como os pais reagem quando isso está acontecendo. Tudo isso não depende de medicamento, tá? Então, a terapia ela é fundamental nesse processo, para que você consiga minimizar, mitigar os efeitos do TOD, até mesmo desaparecer, tá? Ou então, infelizmente, se não for tratado e conduzido de maneira mais adequada, depois ele pode ter problemas para desvio de conduta, né, que seria uma evolução do TOD na fase da adolescência, se não for controlado a tempo, tá? Se não for reduzido, mitigado a tempo. Kátia, ele batia muito nos colegas. Olha, Kátia, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 6 anos, talvez 7, eu estudava de manhã, eu tava no Marista, então eu tinha 7 anos. Eu estudava de manhã numa escola, tá? No Colégio Marista daqui, Colégio Grande. De tarde, minha mãe não tinha com quem me deixar. E aí eu ia pro clube, minha mãe trabalhava em banco e tinha um clube desse banco, tá? Uma associação atlética, um clube. E aí, para esse clube lá, tinha um negócio chamado Pro Criança, né? Pro Criança. Então, assim, era um contraturno, a gente tinha atividades, a gente fazia dever de casa com uma professora lá, ajudando, tinha atividades, tinha natação, nananana, você ficava lá até 7 horas da noite, né? E eu lembro que quando eu estava lá, nos primeiros meses, tinha um garoto que ele simplesmente saía batendo em todo mundo. Tá? Eu acho que ele, hoje, né, com essa análise que eu tenho, acho que ele tinha TOD. Uma vez ele me deu uma rasteira, porque ele achou que eu tinha esbarrado na irmãzinha dele. Eu tinha 7 anos de idade. Sei lá o que aconteceu, entende? Então, assim, eu vi ele batendo no outro colega. E em mim ele não chegou a bater, mas chegou a me dar uma rasteira, assim, que eu caí no chão, na areia, né, que era no parquinho de areia. Então, assim, ele era muito violento, ele era muito agressivo. Até que teve um momento aí que juntaram os 2 garotos em cima dele para bater nele. E aí a coisa meio que saiu de controle. Mas eu lembro que eu já reclamei isso para minha mãe foi lá, reclamou desse menino, outras pessoas reclamavam também. E aí acontece que tempos depois, uns 6 meses depois, eu acho, não tenho muita noção de tempo, esse menino saiu de lá, foi desligado lá dessa atividade. Então, assim, ele realmente era assim, tá? Ele tinha essa questão de brigar mesmo, de desafiar as pessoas, né? Ele olhava no seu olho assim, você não tinha falado nada demais, mas ele olhava assim, parecia um menino bravo mesmo, sabe? E eu lembro que, com certeza, um garoto precisava de ajuda, tá?
não tinha essa consciência de que ele tinha algum transtorno, alguma coisa nesse sentido, né? Eu ouvia das pessoas que ele era um menino chato, que batia, que brigava, entende? Ele me bateu assim, me deu uma rasteira, e já teve confusão com vários outros garotos, que eu lembro disso, mas ele era mais velho também, né? Eu tinha 7, ele era mais alto que eu, acho que um palmo, ele era mais forte e tudo, mas ele tinha essa confusão aí. Renato ou Roberto, o nome dele, tá? Nunca vou esquecer, porque de fato foi uma situação bem chata. Não sei o que aconteceu com ele. Ele tinha irmãos, tá? Ele tinha um irmão mais velho, um bem gordinho, e tinha essa irmãzinha mais nova aí, né? E eu acho que saiu todo mundo, né, desse negócio desse pró-criança aí. Então, assim, é um garoto que deve ter sofrido depois, não sei o paradeiro dele, mas ele deve ter, sim, passado por situações difíceis, e espero que ele tenha sido tratado, porque geralmente crianças com TOD que bate nos colegas, eu acho que o ideal não é você privá-lo do convívio social. Acho do verbo tenho certeza. Porque ele precisa se controlar, ele precisa entender o que ele está fazendo. Ele precisa ter um acompanhamento, um direcionamento justamente daquelas dificuldades que ele está tendo ali, sociais, comportamentais. Eu tenho certeza, acho que seria se existia o TCC nessa época, lá em 1990, 91, entende? E até onde eu saiba, o TCC é uma perninha ali da gente, eu esqueci, de uma linha da psicologia que é relativamente recente, tá? Então, talvez, eu espero que ele tenha se corrigido, eu espero que ele tenha procurado um tratamento mesmo. Não sei se ele apanhava em casa, mas eu acho que quando você convive muito com violência, você tende a repetir isso, tá? Eu tenho uma grande amiga minha que é psicóloga, que ela discorda até um pouco do diagnóstico do TOD, ela acredita que é tipo 90% comportamental, repetição de padrões. Em algum ambiente essa criança está sofrendo algum tipo de violência, nem que seja psicológica, e ela está repetindo aquilo. Ela acha que a maneira certa de falar com os colegas é assim, na agressividade. Ela acha que a maneira certa é bater. Claro que nem sempre é assim, tá? A gente sabe que tem questões neuroquímicas aí. A impulsividade muito fora do comum, fora do aceitável, distante de uma criança neurotípica também afeta. Sabemos disso. Mas é importante vocês terem a noção de que é uma criança que precisa do convívio social e precisa das terapias para que ela mesma consiga evoluir. Tá? Vamos lá. Carla, meu filho tem acompanhamento com um neuropediatra e psicóloga e nunca nenhuma delas falou sobre essa dificuldade de iniciar. Eu já tinha percebido isso. Né? Então é isso, Carla. Eu acho que você deve ter mandado essa mensagem há muitos minutos atrás. Carla Patrícia. Mas é isso. Tá? É dificuldade em iniciar. Por que o neuropediatra e o psicólogo não falou? Porque isso geralmente não está na literatura, assim. Né? A gente sabe da dificuldade de memória operacional, a gente sabe da dificuldade de manter o foco, facilidade de ser influenciado por eventos distratores, tudo que está na literatura. Agora, eu sei onde é que o bicho pega. Entende? A procrastinação crônica do TDAH não é falta de vergonha, não é o menino ser um desordeiro, alguém que simplesmente quer desafiar os pais, de forma alguma. Temos sim muita dificuldade, mas a gente precisa se forçar. Se forçar a quê? A ser organizado? A manter a cama organizada, o quarto organizado? Não. Muito dificilmente você vai conseguir fazer isso. Mas se force a fazer as coisas certas. Eu sei que uma criança de 6, 7 anos é vocês que têm que intervir. Né? Pelo menos no primeiro momento. Mas você que já é mais velho, 10, 11, 12, 20, 30 anos com TDAH que está me ouvindo, se force a iniciar. Vai começar. Entendeu? É isso que você tem que focar, canalizar suas energias. Eu garanto para você que na hora que esse carro pegar embalo, você vai embora e você não para mais. Mas é importante você iniciar. Tá? E vocês, pais, iniciem esse processo aí com a gente. A gente vai ter uma aula especial, tá? No dia 29 de julho, uma aula gratuita, que a gente vai contar, eu vou contar, né, tudo que é aplicado dentro do programa Meu TDAH e que tem dado certo para as mães e para os pais. A gente vai contar os segredos aqui. Vai ser uma aula única, especial, que eu vou ensinar para vocês. Tudo isso que eu estou falando, gente, são coisas que a gente já fala de maneira mais aprofundada dentro do programa Meu TDAH, que a gente explica o passo a passo para os pais, tá? Para que eles entendam a cabecinha dos seus filhos e consigam fazer a coisa andar. Entende? Então, Carla, não sei se você está no programa, acredito que não, mas faça o programa Meu TDAH, que a gente ensina isso aí no passo a passo, tá bom? Principalmente como você conduzir situações
críticas. meutdh.com.br. TDAH Mãe e Filho. Tudo bom? Boa noite. Estou fazendo curso de Psicologia e Educação Especial, porém não estou conseguindo me concentrar. Queria dicas por favor, e queria conversar até com você, até mesmo do meu filho. Bom, você tem que se conhecer, tá? Você, com relação ao ambiente, você tem que se afastar dos distratores. Eu não sei como é que está com relação aos filhos, né? São os filhos pequenos, que eles exigem da sua presença. Não sei. Agora, você tem que separar um tempo para você fazer, tá? As suas atividades. Eu tenho um problema de, mesmo que eu esteja, por acaso, medicado, eu tenho uma questão de ficar toda hora me atualizando do que acontece nas redes sociais, eu fico toda hora entrando no WhatsApp, toda hora entrando no Instagram. Isso meio que virou um vício, uma repetição para mim. Toda hora respondendo as pessoas. Então eu tenho que me forçar a parar. Eu coloco ali um método Pomodoro, um timer, tá? Que vocês pode digitar Pomodoro aí na lojinha de aplicativos, vai aparecer um monte para vocês aí, tá? Acho que todos são gratuitos. Então você tem que se focar o seguinte, ok, vou colocar um timer de 25 minutos aqui e vou realmente mergulhar nessa tarefa e esquecer tudo. E aí é importante que você não esteja com seu filho, porque ele vai te distrair, né? Deixa com o pai, não sei como é que vai fazer. Então, assim, crie uma meta diária, tá? Se você está conseguindo estudar só 1 hora por dia, tenta colocar ferramentas que te ajudem e tenta subir para 1h30 ou 2 horas. E você só vai parar para fazer as outras coisas que você tem que fazer, as suas obrigações, depois que você concluir os seus estudos ou a sua meta do dia, tá? Então, pense como um somatório da semana. Às vezes você, porque eu vou estudar 8 horas por dia, não sei o quê, e você sabe que você não vai dar conta disso. Então, comece com uma meta pequena, atingível, 2, 3 horas por dia, no máximo que você consegue. Coloque aquela meta para você, né? E trabalhe com metas semanais, por exemplo, 10 horas por semana, 15 horas por semana, né? 2 ou 3 horas por dia. Então é importante que você consiga bater aquela meta da semana. Tá? Se hoje você estudou um pouco menos, amanhã você se esforça para estudar um pouco mais. Chegou no final da semana, bateu aquela meta, poxa, aí você comemora. Na verdade, a própria sensação de você botar ali no calendário de metas, você ter conseguido chegar aonde você queria, né, ter conseguido bater aquela meta, já é uma sensação maravilhosa e absurda. Mas é importante que você também saiba se recompensar. Embora a gente saiba que recompensar outras coisas, outras pessoas, os filhos, é mais prático, né? Basta você mensurar ali um esforço, o desempenho e dar algo em troca. Mas é importante também você desligar, é importante você também saber a hora de parar, né? Saber a hora de você... por exemplo, você estudou bastante, você bateu a meta da semana, então sábado e domingo você vai só descansar a cabeça mesmo. Tá? Fazer coisas que você gosta, comer coisas que você gosta, se recompensar. Para você voltar energizada também na outra segunda, tá? Senão a ansiedade te mata e aí você não dá conta de continuar tocando o barco, tá? Quem mais aqui? Ariadne Miranda. Eu estou passando por isso. Voltei hoje a estudar para o OAB, mas que difícil que é. Pois é, Ariadne. Eu não sei se você estava aqui no começo, né? Talvez você tenha ouvido minhas dicas. Essa live vai ficar salva, então você volta um pouquinho o vídeo para assistir. Mas o importante você realmente é seguir o seu ritual. Entender que a sua bateria está carregada no começo do dia. Tá? Durma bem, procure dormir mais cedo. Se você está com dificuldade com insônia, alguma coisa assim, procure um especialista. Tá? Eu realmente eu não procurei especialista do sono já faz 6 anos que eu fui numa clínica do sono há 6 anos atrás, né? Na época eu reduzi bastante o meu peso e por causa disso eu consegui ter um sono melhor. Mas ainda assim a ansiedade acaba tirando o meu sono. Eu fico muito aceso durante a noite. Então uma coisa que eu fiz para mim e tem dado certo, eu tomo um remédio chamado Dramin. Quem sabe, quem conhece, é um remédio para enjoo do estômago. Mas, gente, dá um sono como efeito colateral que não tem passiflora que acompanhe, tá? Realmente é assim que eu tenho conseguido contornar. Melatonina eu já tomei, tá? Mas eu não tive efeitos muito positivos, fora que me dava um gosto muito ruim na boca, amargo. Não dei muito certo, tá? Dramin para mim é baratinho, cartela R$10, eu vou lá e tomo e durmo igual um bebê. Então para mim tá bom. Mas assim, vá no especialista, tá? Não faz isso que eu tô fazendo, que eu tô falando aqui, não.
porque é importante você entender a origem da sua insônia, ok? Emocional, o seu estresse do dia a dia, tem as questões também não apenas emocional, mas a sua ansiedade. Físico também, às vezes se você inserir mais atividades físicas, você consegue regular melhor o seu sono. Bom, Kleberson, TDAH e altas habilidades. Conhece alguém? Conheço vários. Só no programa Meu TDAH, conheço uns 8 que declaradamente, assim, crianças, né, os filhos dos pais que estão ali dentro, que tem TDAH e altas habilidades, né? Altas habilidades também pode estar associado ao Asperger, né? Que é o autismo leve, antigamente conhecido como Asperger, agora só autismo leve, né? Então, existe sim, sim uma comorbidade, tá? E aí você tem que incentivar da maneira certa. O que é incentivar da maneira certa? Você dá lenha para ele continuar queimando, entendeu? Descubra o que ele ama e vá alimentando aquilo ali. Mais feliz, mais realizado, menos ansioso ele vai estar, até para fazer as outras atividades também, né? Digamos que seu filho tenha TDAH e altas habilidades, então é importante que você ofereça a ele aquilo que ele gosta, para que ele possa trabalhar e desenvolver essa sua habilidade. Em contrapartida também você pede, ó, filhão, então vamos lá fazer as tarefas, vamos seguir o calendário aqui, né? Vamos fazer o sistema de recompensa e tal, para que a coisa ande bem. Tá? Então, continue na terapia, continue se levando nos profissionais, mas descubra o quanto antes qual que é o que ele ama fazer e alimente-o disso, tá? Faz parte. Está começando agora? Não tem tempo, nem que horas são. 19h35. Pri, TDAH, psicólogo ou psiquiatra ou neurologista? Onde ir? Vídeo número 40. Vídeo número 40 do YouTube. Guia de diagnóstico. Tá? Mas eu vou resumir esse vídeo para você. Primeiro você vai no psiquiatra ou neurologista, ok? De preferência com referências. Pergunte para pessoas próximas a você, ou nesses grupos assim de Facebook. Pessoal, na região de São Paulo, do Rio, sei lá, onde que tem, recomendo algum neurologista, psiquiatra, você vai ter referências ali de pessoas que deram certo, né? Com tal profissional. E aí você vai nele. Em seguida, para você iniciar um tratamento, é importante que você vá ao psicólogo. O médico não é preciso você ir toda semana, não, tá? Acho que no começo você pode ir uma vez por mês, depois ele mesmo vai te dizendo o espaçamento, né? Pode ser de 3 em 3, 4 em 4 meses, você vai ver com ele, tá? Importante você continuar, mas agora suas questões pessoais, de desenvolvimento, de desempenho, de comportamento, de relacionamentos, quem vai te ajudar com isso é o psicólogo ou a psicóloga. Tá? Então tem isso em mente. Kátia, já passou por todos os medicamentos possíveis, estamos na luta. Kátia, você já foi, por exemplo, a um terapeuta ocupacional? Como eu já falei, nem tudo é medicamento, ainda mais TOD. Tá? Como é que está eu não sei qual é a idade dele, já deve ter passado talvez um psicopedagogo. Como é que está o acompanhamento com a psicóloga? Passou num acompanhamento de um terapeuta ocupacional para ver se tem alguma questão sensorial que pode estar envolvida aí no processo dele de desenvolvimento, que pode estar fazendo com que ajude ele a ter esse tipo de comportamento mais agressivo, tá? É importante você avaliar. Outra coisa também, a família, né? Você identifica que tem alguma coisa errada, algum ponto de algum estopim, alguma situação limítrofe. Por exemplo, esses conflitos são só na escolinha ou em casa também? Quando acontece em casa, como é que é a reação dos pais? Os pais estão sendo orientados pelo profissional? Né? Não basta só a criança ser orientada, os pais têm que ser orientados também. Então, fechando todo esse ciclo, é que você vai ter sucesso no tratamento do TOD. O TOD ele é reversível sim, ele é tratável sim, conduzido, né, digamos assim, mas é importante que você esteja atento a todos os sinais e todas as formas que você pode intervir. Nem tudo é medicamento, tá? O medicamento é parte de um tripé, tá bom? Que é o medicamento, tratamento e condução. Tá? Os pais se informarem e saberem como conduzir todo esse processo. Tá? Barbelli, minha filha toma Ritalina, mas não faz terapia. Deveria fazer. Tá? Diana, a insônia tem relação com o TDAH? Muita relação. Procure no vídeo
80 alguma coisa, 90 alguma coisa. Deixa eu ver que minha internet caiu. Não tô com meu computador, não está funcionando. Eu estou no 4G aqui. Vou até que desligar mais cedo hoje por causa disso. Eu estou sem net desde as 5 da tarde, gente. São 19h38, tá? Então eu estou aqui no 4G para conversar com vocês. Sim, a insônia tem muito a ver, sim. Por favor, abra o YouTube, TDAH Descomplicado no YouTube, veja os últimos 20 vídeos ali. Tem uma sequência de números, tá? Numerados. Veja os vídeos numerados e vai descendo. Tem um que eu falo só sobre insônia. Tá? Existem estudos científicos que associam, sim, pessoas com TDAH terem 3 a 4 vezes mais dificuldade de dormir, o sono é ruim, aquele sono profundo que nós temos, ele é muito curto, tá? Ele é 8 vezes menor, né? O espaçamento, a periodicidade dele chega a ser 8 vezes menor, é um sono agitado, de mexer perna, então é difícil, tá? Então existem maneiras de você tratar o sono do TDAH se identificado um distúrbio de sono associado ao TDAH. Todos são assim? Não, nem todos. Mas pessoas com TDAH têm 3 a 4 vezes mais chance de ter algum distúrbio do sono, tá? Tem relatos, tem estudos científicos ali. Dá uma olhada nesse vídeo, tá? Número 80. 80 e alguma coisa, eu realmente não estou lembrado agora, e o computador não tá ligando aqui para poder mostrar. Mas isso aí vai poder orientar você. Gilmara, como faço nas reações desafiadoras do meu filho? Tipo, quando não aceita ou não. O que devo fazer? Você tem que parar de desistir de colocar a sua palavra como Você tem que parar de desistir de colocar, só de honrar a sua palavra, de colocar a sua palavra como algo que ele tenha que fazer e ponto final. Tá? E isso não tem a ver com grito, isso não tem a ver, é uma autoridade silenciosa. Tá? Isso não é fácil de você iniciar. A gente tem um capítulo que trata só sobre isso dentro do programa Meu TDAH. Mas assim, o que eu posso orientar para você a grosso modo é o seguinte: se você determinou uma coisa com seu filho, você tem que começar a precificar a liberdade dele, como se fosse uma moeda de troca. Olha, ele gosta de fazer isso, 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 então ele vai ter que fazer isso, isso e isso também. Ele vai ter que fazer coisas que ter uma certa paridade para que ele consiga ter a sua liberdade, por exemplo, de brincar no computador, de sair para andar de bicicleta, algo nesse sentido. Então você fala assim, filho, hora de começar a tarefa. Primeira coisa é identificar alguma dificuldade. Estou dando um exemplo aqui porque não tem como eu saber toda a sua história. Estou usando uma situação hipotética. Filho, hora de começar as atividades de hoje. Ah, mãe, não quero, não vou. Numa outra situação, você poderia ficar insistindo ali, mas depois de uma meia hora você faz o quê? Você pega e desiste. Entendeu? Ou então, filho, hora de você vamos lá, guardar a louça que está no escorredor para dentro do armário. Uma divisão de tarefas em casa, por exemplo, uma rotina. Ah, não vou, não quero, não vou. Entende? E aí você faz o quê? Desiste, vai lá e você mesma vai e guarda. Então, assim, ele já entendeu o mecanismo da casa. Ele já entendeu o que ele tem que fazer para ele se livrar das tarefas que ele tem que fazer. O que você tem que fazer é simplesmente colocar paridade. Olha, você quer ter o seu momento de brincar de videogame à noite ou à tarde, o que quer que seja, então faça tal e tal tarefa. Se ele estiver numa situação muito extrema de comportamento desafiador, é importante que você reduza o escopo de tarefas. Nem que você tenha que colocar uma. A sua obrigação do dia é uma. E aí, se você fizer essa uma obrigação, aí você tem direito a ter tais liberdades. Tá? Não tem como explicar com tanta profundidade, é um vídeo de mais de 2 horas. Isso eu estou falando aqui. Mas, enfim, dentro do programa Meu TDAH, a gente aprofunda isso bastante. Então, é importante você identificar essas dificuldades, sanar as dificuldades, tá? Observando o comportamento dele, o próprio feedback que o seu filho te dá, e no momento que você tiver que colocar à prova a cooperação dele em troca de uma tarefa, em troca de um compromisso que ele tem que firmar, que ele já firmou com você, mas que ele tem que cumprir, você tem que parar de desistir. Tá? Simplesmente ele só vai ter acesso àquilo se ele executar a tarefa, se ele chegar até o fim naquilo que vocês combinaram. Ok? Não se preocupe, que se você implantar isso direitinho, não sei se ficou muito claro para você aqui agora, mas supondo que você entendeu a mensagem. Se você conseguiu implantar isso direitinho, a primeira semana vai ser terrível. Tá? A primeira semana vai ser péssima. Ele vai gritar, vai espernear, porque ele tá fora da zona de conforto dele. Não está adiantando mais gritar, não está adiantando mais ser desafiador, não está adiantando mais peitar os pais. Porque agora ou ele faz ou ele faz. E isso é tenso para a criança desafiadora.
Mas você explicando, validando as emoções dele, não rebatendo, não criando o ciclo da vingança, tá? Não alimentando o ciclo da vingança, né? Você faz algo que maltrata, ou que machuca ele, ou que deixa ele ofendido de alguma forma, magoado, a palavra é essa, magoado de alguma forma. Aí ele vai e te magoa de outra forma, te ofende, ou grita, e aí tem aquele ciclo. E aí os pais, naquela ânsia de eu sou mais forte, eu vou impor a minha autoridade aqui em casa, levanta o tom de voz, aplica um castigo desproporcional. O que é um castigo desproporcional? Saiu ali uma fagulha, já vai dar uma semana sem um celular, por exemplo, entendeu? Desproporcional. Então, é importante você saber fazer essa medida, relacionar causa e efeito, por que, que ele está desafiador, por que, que ele não quer fazer. Será que se a gente flexibilizar um pouco, ok, não precisa fazer toda essa tarefa, faça metade, porém você também terá metade da sua liberdade hoje, entende? Mas a ideia é que a gente vá melhorando ao longo do tempo. E aí, se a gente passar uma semana tranquila, onde eu não preciso brigar com você e forçar você a ter um comportamento que eu deseje, poxa, fim de semana a gente vai para o parque tal, vai para a lanchonete tal, está em tempos de Covid, está difícil. Mas você dá uma contrapartida bacana, de preferência em família também, tá? O que reforça os laços e diminui esse atrito em casa. Então, assim, gente, são horas e horas de vídeo, né, para poder explicar de maneira mais minuciosa, mas eu estou tentando passar aqui algumas nuances para você perceber e tentar se colocar, né, e tentar ver se faz sentido para você o que eu estou falando, se é alguma situação que você efetivamente esteja vivendo na sua casa. Tá bom? Gente, chegou muita mensagem. Vou ler mais uma pergunta aqui, tá? De Ângela Doces. Yuri, boletim do Gabriel nesse primeiro trimestre está divino. Parabéns! Parabéns pela dedicação, pelo esforço de vocês. Parabéns pelo esforço do Gabriel. Se você sabe que o boletim dele estar divino, estar próspero, estar vitorioso, foi fruto de um trabalho que vocês fizeram, foi fruto de um trabalho de conscientização e de esforço dele também, não deixe de recompensá-lo. Tá? Porque ele tem que entender que na vida é o seguinte, para você estourar o champanhe, para você aproveitar, para você poder assim, vibrar a sua vitória, você tem que trabalhar, você tem que fazer o que é obrigação sua. Tá? E aí a gente vai explicando as coisinhas da vida, né? Priscila. Meu filho foi diagnosticado com TDAH. Toma Ritalina e notei apenas a melhora na atenção durante as aulas. Mas percebi que tem algo a mais. E tenho quase certeza que meu filho tem TOD. Neurologista. Tá bom? Neurologista e equipe interdisciplinar. Tá? Essa equipe é que vai te orientar dos próximos passos, a poder fazer uma leitura do perfil do seu filho, dos comportamentos, das dificuldades, para poder traçar isso daí. Tá? Parem de ter quase certeza. Busquem a certeza. A certeza vem no profissional que você vai lá, entendeu? Adria Souza. O que é TOD? Transtorno de oposição desafiante. Ou desafiadora. O DSM-5 fala transtorno de oposição desafiante. São crianças que têm comportamentos... A impulsividade é elevada no TDAH, mas é ainda mais elevada, tá? E tem comportamentos que são imediatamente desafiadores à figura de autoridade. Geralmente ocorre em mais de um ambiente. Criança que é só desafiadora ou na escola, ou só em casa, ou somente com um dos pais, ele é só desafiador com a mãe, mas não é com o pai. Provavelmente não seja TOD. Pode até ser, mas não é tão provável que seja. É mais uma questão mesmo de entendimento, da dinâmica da família, como é que vocês estão atuando para que o seu filho dê o feedback positivo, tá? Então fiquem atentos, tá? E leve no especialista. Kátia. Não tem nenhum amigo. Kátia, eu vou cantar uma bola para você aqui. Talvez, o fato do seu filho não ter amigos e ele não tem 8 anos, é novinho, tá na idade, entendeu? Eu devia, na idade daquele garoto que eu te falei no começo dessa live. Eu tinha 7, ele era mais velho que eu, talvez ele tivesse 8. Então o que acontece? Talvez o fato dele não ter amigos e não entender direito por quê, não está muito claro para ele por que as pessoas se afastam, etc, etc. Talvez isso faça com que isso piore o quadro e faça com que ele fique ainda mais agressivo, talvez até numa busca equivocada de chamar atenção, de poder também se fazer notar. Ou é a única maneira que ele sabe como fazer. Então, por isso que uma terapia
comportamental é importante para que ele entenda que tem outras formas dele chegar no objetivo dele. Ele deve ter o objetivo humano, com todo ser humano, ele quer se socializar, por isso que a gente nasce, a gente tem amigos, namora, casa, tem família, união familiar, porque a gente tem que socializar, tem a necessidade. Então, seu filho ele tem a mesma necessidade de socializar. Então, ele tem posturas inadequadas que têm resultados ruins para ele. E agora ele tem que ajustar essa postura, esse comportamento dele. Tá bom? Então é isso aí. Gente, muita pergunta chegando. Quais as principais características do TOD? Eu acho que eu falei aqui, né? Última pergunta, gente, que eu já me prometi aqui. Como eu falei, eu estou no 4G, estou sem internet aqui. Está quase no finalzinho da live mesmo, mas vamos lá, vamos encerrar. Vanessa Nobre. Olá, boa noite. Tenho muita dificuldade com o TDA. Para estudar e me organizar. Tenho resistência aos medicamentos, pois me fazem mal. Já provou? Já experimentou todos? Você acredita em alguma saída que dê para ter uma vida sem medicação? Vanessa, não existe vida nem com, nem sem medicação. Você não é obrigada a tomar nenhuma medicação. Isso eu falo, eu não sou médico, mas eu falo. Você não é obrigada a tomar medicação para ter uma vida minimamente dentro do equilíbrio. Tá? Do equilíbrio, sim. Próspera, mesmo com TDAH. Alternativas que eu busquei. Aromaterapia. Tá? Eu já falei sobre isso. Tem live gravada, tá no nosso podcast também. No YouTube, você encontra ali, aromaterapia. Atividades físicas. Você se recompensar. Você buscar cada vez mais se organizar para começar suas tarefas mais difíceis, entediantes e maçantes mais cedo, mais breve no dia, né? Praticar o mindfulness, que eu conheci esse ano agora, né? Então, tem várias atividades, vários procedimentos que você pode fazer para melhorar e mitigar as dificuldades, os prejuízos do TDAH. Esse é o nome correto. Os prejuízos do TDAH. Aí eu te pergunto, os prejuízos que o TDAH te dá no dia a dia são suficientes, são importantes a ponto de você não se medicar? E tá ok para você? Você que tem que ver o tanto que isso é tolerável ou não para sua vida. Se você tem um emprego que você ama, ou se você não tem emprego, mas você é autônoma, faz uma coisa que você ama e tudo, e você leva uma vida boa, tranquila, assim, com pouco estresse, talvez você não precise de medicamento. Tudo bem, você vai errar, você vai falhar, sua memória vai ser um pouco desorganizada, você vai depender mais de agendas eletrônicas, de alarmes para toda hora. Beleza. Mas isso está ok para você? Então tudo bem. Agora, se você precisa de um desempenho melhor, se você precisa de, associado ao tratamento, ter uma questão neuroquímica regulada, importante, gente, ansiedade, está muito ligado ao TDAH. Ansiedade, pensamentos compulsivos, pensamentos obsessivos, muito ligado ao TDAH também. São questões neuroquímicas. Já falei isso para vocês. Não apenas a Ritalina ou Venvance, mas tem vários outros medicamentos que podem ser associados também, que podem equilibrar essa nossa questão química cerebral. Né? Então, por isso que é importante você ir no especialista. Aí você fala, tenho resistências aos medicamentos, pois eles me fazem mal. Vanessa, tem uma gama gigante de medicamentos. Medicamentos de dosar, às vezes uma dosagem pode te fazer mal, mas se você reduzir um pouquinho a dosagem com a orientação médica, fica ok. Você tem lá o desempenho, não está passando mal, ajustou. Então o ajuste ele não vem com uma ou duas tentativas não, tá gente? Às vezes é com 5, 6, 7, 10 tentativas. Mas na 10ª tentativa a coisa dá certo. Tá bom? Então, Vanessa, procure descobrir, foque no seu autoconhecimento, compre um livro bom para TDAH. Tem um Vencendo TDAH Adulto, que tem do Barclay, né? Um livro amarelo muito bom, tá? Que ele lida de questões desde o final da adolescência até toda a fase adulta. Então ele vai te dar muitas orientações ali importantes nesse quesito, tá bom? Certo, Vanessa? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Muita coisa chegando, não vou conseguir ler todos, mas eu agradeço bastante, vocês são muito participativos, tá? Nossa senhora, eu tô rolando o dedo aqui e tá lá embaixo. Espero que tenha ajudado. Eu espero de coração que a dúvida de um tenha ajudado para outros também, né? E é isso. Vejo vocês na segunda que vem. E na sexta-feira a gente tem uma live especial. Não perca, coloca no reloginho. Se você for agora no Stories, tem lá o reloginho para você clicar e ser lembrado, tá?
temos live especial com a Camila Novaes, que é terapeuta ocupacional, que já falar sobre disgrafia. E disgrafia é muito mais do que letra feia. Disgrafia tem a ver de tônus muscular, a quantidade de vezes, de tempo que você engatinhou na sua infância. Cara, equilíbrio, entendeu? Tem várias questões sensoriais, tá? Disgrafia é muito mais profundo do que você imagina. E essa live de sexta-feira vai salvar vidas. Se o seu filho tem dificuldade de sensorial, motora, disgrafia, alguma coisa assim, não perca essa live de sexta por nada desse mundo, tá bom? Vejo vocês então no final da semana. Um abraço, um beijo e até mais.